Labirintite. Já ouviu falar? Muitas pessoas alegam que tem porque sentem tonturas, aquele mal-estar, muitas vezes enjoo. Eu já tive labirintite e é bem assim mesmo. Mas afinal de contas, o que é essa doença, como ela evolui, se a gente tem que tratar e de que jeito? Todas essas perguntas nós trouxemos para o Dr. Alex, que é otorrinolaringologista e vai atender a gente. Dr. Alex, obrigada por mais uma vez nos receber. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com você aqui, Gislaine. Dr. Alex, a labirintite, afinal de contas, o que significa? O termo labirintite é um termo muito usado pela população, mas ele é impreciso. Por quê? Labirintite significa uma inflamação, infecção do labirinto. Isso é um quadro que existe na medicina, mas ele é mais grave. O termo mais correto, mais abrangente para as tonturas que as pessoas querem dizer, seria labirintopatia, ou uma alteração, um distúrbio no órgão do labirinto, que é localizado dentro do nosso ouvido interno. Tá? Essa região é responsável, associada a outras estruturas, a ajudar-nos a manter o equilíbrio. Tá? E a labirintopatia, classicamente, se manifesta com um sintoma de tontura, uma tontura específica de rotação, vertigem que a gente fala, né? Então, geralmente a pessoa começa, ao movimentar a cabeça para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, ela percebe que tudo roda em volta dela, ou então ela parece que está rodando ao redor das coisas. E as tonturas geralmente não são duradouras contínuas, elas têm crises de melhora e piora ao longo de segundos, horas, dias, e a maior parte dos casos de labirintopatia, a evolução é muito benigna, a pessoa pode ter muitos sintomas junto com as vertigens de vômitos, náuseas, se sentir muito debilitada. Tem casos que a crise é tão intensa que ela tem que ficar deitada na cama, não consegue levantar. Mas, de forma geral, a maior parte dos casos tem tratamento, a gente com medicamentos, com algumas manobras, a gente consegue resolver. O princípio da labirintopatia é que existem dentro dos canais, lá no nosso labirinto, de uma maneira simplificada, existem algumas partículas que elas tendem a se movimentar e ficarem em locais que não seriam os lugares corretos para eles ficarem. Vamos dizer assim, essas partículas saem de onde elas costumavam ficar, e essa movimentação inadequada faz com que a pessoa acabe perdendo a noção do equilíbrio, tenha essas crises de vertigem. Para isso, a gente lança mão de algumas manobras para movimentar a cabeça da pessoa, que muitas vezes vai induzir a uma crise de vertigem, mas simplesmente ao induzi-la, a gente consegue, continuando com os movimentos nas manobras, na grande maioria dos casos, melhorar as crises, e aí se vê se há necessidade de usar algum remédio específico, né, que geralmente também ajuda bastante, mas o ideal é a pessoa procurar uma ajuda médica, de preferência um otorrinolaringologista, né, para poder... Os enjoos, os vômitos, eles são então consequência dessa vertigem, dessa tontura? São sintomas associados, né, muitas vezes em quadros graves ou umas tonturas mais atípicas, a gente acaba investigando com exames mais específicos, exames de imagem, tipo ressonância magnética de encéfalo, né? Mas não é a rotina. A rotina das crises de labirintopatia, a gente consegue fazer o diagnóstico simplesmente com a história que o paciente conta e com os sintomas e com o exame físico que a gente faz, né? Na avaliação. Dá em qualquer idade, doutor Alex? Sim, pode acontecer em crianças, que não é tão comum, em adultos jovens e em idosos, tá? Existem várias causas, estresse, disfunções metabólicas, falta de sono, inúmeras alterações que indiretamente podem acarretar a crise de labirintopatia. Eu me lembro que o primeiro episódio que eu tive, eu estava grávida. A gravidez tem alguma coisa a ver ou foi mera coincidência? Existem várias alterações hormonais, várias alterações de forma geral no corpo da gestante. Então isso pode vir a ocasionar alguma disfunção metabólica, alguma alteração que indiretamente contribuiu para a vertigem. Mas não é todas as gestantes que têm, né? A gestante, ela tende a ter um enjoo mais facilmente, o labirinto tende a ficar mais facilmente irritado. Então a gestante, ela é suscetível a uma alteração
do equilíbrio muito mais do que uma mulher não gestante. E aí, uma vez que se teve, pode acontecer novamente? Tipo assim, é algum gatilho que a gente aperta e que a partir daí a pessoa pode ter outras crises ou não? Sim. A labirintite, a labirintopatia no caso, né? A gente trata, a pessoa permanece sem sintomas, mas nada impede que ela possa vir a ter novas crises, tá? As manobras, os tratamentos que a gente faz diminuem as chances disso acontecer, mas não fica imune para o resto da vida. E algumas medidas que a gente recomenda, que estão altamente associadas com esse tipo de problema, vão de encontro às alterações metabólicas que eu estava dizendo. O hábito de tomar muito café, comer muito doce, tá? Tudo isso acaba... Lascou-se. Refrigerantes podem ocasionar isso, dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, né? Embutidos, alimentação comidas... rica em gordura e açúcar, por exemplo, não é recomendado. São fatores que podem irritar o labirinto. Os estudos mostram que existem algumas substâncias que mais comumente acabam causando esse tipo de problema. E é muito encontrado na prática. Tem pacientes que têm o hábito de tomar muito café e não percebem, começam a apresentar crises e ao consultar o médico é levantado essa possibilidade, a pessoa muda os hábitos, diminui a ingestão de café e apresenta uma melhora. Tá. Então, não só café, né? O café é um exemplo muito comum, mas doces também, tem pessoas que têm o hábito de comer bastante, acaba aumentando um pouquinho a glicemia do sangue, então isso pessoa atrapalha. com peso ou sobrepeso ou obesidade também são candidatos ou isso não interfere? Pode atrapalhar indiretamente, tá? Mas a obesidade não está diretamente relacionada com as crises de vertigens. Quem tem esse tipo de sintomas ou que costuma ter essas crises, precisa ter alguma restrição de prática de atividade física ou nada impede? Durante o período de crise, a gente orienta muito o paciente quanto à segurança e evitar se expor em situações de risco. Por exemplo, pessoa que está com vertigens, com tonturas, não é recomendado dirigir, não é recomendado andar de bicicleta, de moto, ou dirigir carro, eu digo, né? Ou atravessar uma rua, andar sozinho pela rua, pelas calçadas, porque pode acontecer de ter uma crise, de repente não atravessar de uma rua e correr risco de vida, né? Sim, sim. A gente geralmente recomenda que a pessoa tente, ao mesmo tempo que a crise é muito forte, ela pode ser incapacitante, então a pessoa tem que fazer um certo repouso limitado, mas ao mesmo tempo, quanto antes a pessoa tentar fazer alguma movimentação para estimular a recuperação do equilíbrio, menor vai ser o tempo que ela vai se incomodar com as crises. A crise tende a diminuir mais rapidamente. Então, boas práticas de saúde, de vida, previnem ou até reduzem as labirintopatias, é isso? Perfeito, isso mesmo. Em geral, essas são... Atividade física melhora muito o nosso equilíbrio, ingestão equilibrada, uma dieta equilibrada. Então, infelizmente tem a questão do estresse, que é uma coisa muito difícil das pessoas evitarem no dia a dia. Uma boa noite de sono também ajuda muito a pessoa a estar preparada para os desafios do dia a dia. Então, são, na verdade, orientações genéricas que a gente faz para manter uma vida equilibrada. Ok, muito obrigada pelas suas orientações. Eu que agradeço, foi um prazer.